sobre afirmações e o trabalho de consciência, né? E dentro do que muitas vezes a gente busca as nossas certezas, principalmente, né? Em alguns momentos, eu falo isso por mim, né? Estou falando por mim. A gente usa termos e afirmações daquilo que em algum momento a gente, por mais que a gente tenha consciência e por mais que a gente trabalhe isso em nós, eu acredito assim, que eu só sou capaz de fazer uma afirmação, né, de algo transformado em mim, quando eu já, de certa forma, me libertei disso. E muitas vezes a gente ainda traz aquela afirmação, né, Rafa? E o que vem dentro dessa afirmação? Quando a gente traz uma afirmação é porque a gente ainda está trabalhando e a gente sempre encontra algo a melhorar, a transformar, né? E dentro disso, a gente precisa ter muita coragem, porque em muitas situações é mais fácil você assumir o que te traz conforto e algo que você não precisa olhar. Porque o positivo é sempre confortante, né? Dentro de todas as situações, trabalho de consciência que a gente faz. Então, tudo que é confortável, tudo que é positivo, tudo que é legal, é bom, né? Mas o que eu quero dizer com isso? O que fica dentro desse movimento todo é as afirmações que quando a gente, mesmo consciente, a gente traz e tem coragem de bater na tecla. Eu ainda sou assim. Por que eu ainda sou assim? Porque eu tenho algo para trabalhar. Eu tenho algo para movimentar dentro de mim em relação a essa afirmação. E dentro disso tudo, a gente precisa ter coragem para olhar para o negativo que a gente traz dentro dessa situação. Porque é esse negativo que vai trazer a transformação que a gente precisa. Porque o positivo, ele não mexe com a gente. Ele não tira a gente da zona de conforto. O que tira a gente da zona de conforto é a gente olhar para os nossos pontos negativos. É a gente olhar para esses pontos que a gente tem, para essas afirmações que muitas vezes consciente e outras vezes inconscientes também a gente consegue trazer. E é muito importante a gente olhar para isso com coragem. Porque é aquilo que a gente sempre fala, né? O conforto é algo que você já conhece. O positivo é algo que você se sente à vontade em fazer. E o negativo? O negativo te tira dessa zona de conforto e faz você olhar para dentro, olhar para você mesmo de uma forma mais corajosa, vamos dizer assim, com mais verdade. E é esse ponto negativo que você olha, é onde está o ponto de transformação. E é onde está o nosso crescimento, é a nossa evolução. E dentro disso tudo que acontece, a vida nos mostra que esses trabalhos que a gente faz internos não é para nos machucar, mas para a gente crescer, para a gente mexer em algo que a gente precisa,
são coisas que a gente traz, né, dos nossos ancestrais, das nossas vivências, e são coisas que, se a gente parar para olhar o nosso dia a dia, a gente se questionar, a gente vai ver que são coisas importantes que a gente não quer olhar, mas que faz muita diferença. E é necessário esse olhar com verdade para esses pontos negativos que a gente traz. É a gente se encher de coragem e falar, não, eu posso dar um exemplo, aqui. Na live passada mesmo, é até por isso, né, Rafa, que ainda comentei com o Rafa, vamos falar sobre isso, porque eu afirmei, eu sou cabeça dura. Às vezes eu afirmo assim, porque tem coisas a melhorar, por mais que a gente se transforme, por mais que a gente olhe para tudo isso em nós, a gente só é capaz de falar, eu não sou, entendeu? Quando a gente realmente... Mas isso sempre tem algo para a gente olhar dentro da gente e trabalhar. E isso me fez refletir muito. E conversando com o Rafa hoje, eu falei, é um ponto muito legal para a gente mexer. Por quê? Porque te faz pensar e te traz uma consciência, o porquê. E eu me questionei em várias situações, o porquê essa afirmação veio tão claro para mim. Porque tem coisas, e a gente percebe que isso faz parte da nossa linhagem. São coisas que a gente precisa mexer, são coisas que a gente precisa olhar. Aí você começa a perceber os movimentos, as situações, e você vê exatamente onde você está inserido. E a gente ter essa percepção de olhar, sentir e buscar esses pontos negativos que a gente tem e olhar para eles com coragem, são pontos de transformação. E isso é muito importante, faz uma diferença imensa. Porque esses são os locais onde a gente precisa realmente mexer. Porque a gente apresentar o que a gente tem de bom, o que a gente tem de maravilhoso, os pontos positivos, as afirmações que a gente gosta de fazer, isso é legal. E a coragem? A gente tem coragem realmente de olhar para nós e falar, não, eu tenho isso, eu carrego isso comigo, mas eu estou melhorando, eu estou buscando evoluir dentro disso. O quanto de coragem a gente tem para isso? E eu tenho refletido muito sobre essas situações. E eu acho muito importante, porque não é só sair da zona de conforto, de se olhar, mas é a integridade que a gente tem com a gente mesmo, da gente se perceber nessas situações. É a gente ter coragem de assumir, de olhar e falar, eu tenho isso, mas eu estou buscando melhorar, eu estou buscando transformar isso. E quando vem essa afirmação, a gente também precisa ter consciência dos pontos que a gente está mexendo. E em muitas situações não se consegue olhar para isso e não se consegue dizer, né, Rafa? Olha, né? Porque, na verdade, muitas vezes é mascarar e colocar em jogo só o que você tem ali que te traz abono, né? Que te deixa nesse conforto. Mas os pontos de transformação é olhar para essas coisas que a gente precisa mexer e não ter vergonha, né? Então, assim, essas afirmações só vêm para dizer eu estou trabalhando. A gente ter consciência de saber que tudo isso está sendo mexido. Tudo isso
está sendo, de alguma forma, trocadas as situações onde a gente se percebe dentro de uma realidade, mas que a gente também tem poder de escolha, a gente também tem poder de transformar isso. Então, assim, a gente trouxe isso hoje para a gente falar, para a gente abordar isso, e é muito interessante a gente poder ter essa clareza e a gente saber qual que é a nossa realidade, é o que eu consigo fazer por mim mesmo, né? Modificar em mim, dentro do que eu sou, dentro do que eu apresento dentro desse eu sou. E quando eu digo eu sou cabeça dura, é porque eu estou mexendo e tem coisas para mexer. E quanto mais você mexe, mais você percebe que tem coisas a ser mexidas, tem coisas a ser transformadas. E a gente só consegue transformar quando a gente olha no ponto certo, no ponto que precisa olhar e mexer. Então, assim, me trouxe muita reflexão, isso me fez pensar, a gente tem a consciência, e isso começa a fazer você olhar para tudo isso, você olhar para o seu entorno, você olhar para a sua realidade, e você buscar a sua verdade dentro disso tudo. Então, assim, é interessante a gente ter coragem de olhar para nós mesmos e dizer: eu sou assim, mas eu estou melhorando, eu estou mudando, eu estou me transformando. E é muito gratificante quando você tem essa liberdade e essa leveza de olhar para essas situações com amor e, acima de tudo, com verdade. Não é com os outros, é com a gente mesmo. É a gente se perceber na vida como a gente é. É a gente se perceber parte desse todo e ter orgulho de ser como a gente é e orgulho de ter o poder de transformação. É a gente poder fazer o melhor do que aquilo que muitas vezes, não vamos dizer que nos deram, que a gente foi inserido. Tudo é energia. E todas as nossas causas, né, têm uma causa energética que nós precisamos muitas vezes corrigir. Então, assim, o que a gente é? A gente é, né, o que a gente vibra. Mas nós podemos vibrar uma coisa, pensar outra e expressar outra. A nossa expressão aqui é só uma manifestação da nossa energia. Então, quando eu penso, eu estou expressando a minha energia. Quando eu falo, eu também estou expressando a minha energia. E muitas das vezes o que acontece? Eu falo uma coisa, eu falo que eu quero mudar, eu falo que eu quero melhorar, mas eu não mexo na energia, onde é o ponto energético que nasce todas as nossas manifestações. E dentro disso, a gente falou nas lives passadas que o nosso pensamento cria a nossa realidade. E isso é verdade dentro desse ponto que nós trouxemos hoje. Porque quando você fala assim, e nessa afirmação, eu sou cabeça dura, eu sou burro, eu não presto, eu acho isso impossível. Estamos pegando a energia e manifestando isso, ou seja, criando uma barreira para nós mesmos. Estamos criando uma barreira para nós mesmos, ou seja, bloqueando nós mesmos. E muitas das vezes, quando acontece isso, o
que aí eu trago também esse ponto de vista, a gente está escondendo algo. Ah, eu sou cabeça dura. O que tem atrás desse cabeça dura? Ah, eu sou burro. O que tem atrás desse burro? Mais a fundo, mais profundo, inconsciente, e mais ainda, agora a gente já está na hora de mexer na energia nossa, o que a gente emana. Então, muitas vezes é automático a gente fala isso sem perceber, não é verdade? É o que a Sol trouxe, ela começou a perceber. Ah, eu sou cabeça dura. Então, a consciência dela mostrou para ela em algum momento, para ela perceber o que ela está fazendo. Que esse cabeça dura, que esse eu sou burro, que esse é impossível para mim, né? Atrás dessa verbalização energética, tem muito mais coisas que precisa ser mexido, que é o que a gente fala. Então, o que tem lá atrás desse cabeça dura? É a zona de conforto, é algo que você não quer enxergar, é algo que você não quer mexer, porque aí entra aquela situação, né, do confortável. É confortável falar, eu sou cabeça dura, eu sou burro e pronto, acabou. Ninguém mais fala nisso, ninguém mais mexe com isso. Porque quando nós falamos de limpeza, é justamente mexer nesses pontos energéticos. Isso é a limpeza. Ou seja, limpar o que a gente está emanando de forma negativa, a prejudicar nós mesmos, né? Então, assim, o que a gente vibra, que é a energia que a gente emana, é uma coisa. O que a gente pensa, a gente pode alterar essa energia. Por exemplo, a gente pode sentir tristeza e falar que está alegre, pensar em alegria. Legal, mas não mudou nada, porque nós estamos em... Que é o que a gente já vem falando nas outras lives também. A gente entra em desarmonia. E nós temos que estar em harmonia. O que a gente sente, o que a gente pensa, o que a gente expressa. Só que muitas das vezes, esse inconsciente, a gente expressa aquilo que a gente sente, né? Ah, eu sou burro. Você está expressando o que você sente, só que está mascarado, né? Porque se você for mexer, pera lá, por que eu sou burro? Por que disso, por que daquilo? Vai aparecer um monte de questões que precisa ser transformadas, que precisa ser mudada, né? Que precisa ser mexida, que é o que a gente tanto fala. Tem que mexer nisso. Por quê? Porque você está criando um bloqueio que já existe em você, você só está manifestando mais ainda, né? Eu não posso. E a gente, dentro disso, a gente precisa da consciência de que somos inteiros, né, Rafa? E dentro desse inteiro, a gente traz o positivo e o negativo. Mas dentro desse positivo e dentro desse negativo, existem as escolhas. Aonde eu quero estar? O negativo eu posso trazer, né, a luz da consciência para esse negativo. Eu posso transformar essas situações em algo muito melhor. E a gente, quando tem consciência, a nossa consciência começa a mostrar para a gente as situações e coisas do nosso dia a dia, da nosso íntimo mais profundo, e a gente começa a olhar de forma diferente para todas essas situações e perceber em grande partes tudo aquilo que a gente vivencia, o que está enraizado, o que ainda tem que mexer, porque por mais que a gente mexa, por mais que a gente tenha consciência, sempre tem algo para a gente estar transformando o tempo inteiro. E quando a gente fala que o autoconhecimento, tudo isso é constante, é constante. Muitas pessoas têm coragem, sim, de expressar, de falar. Outras preferem resolver isso quietinho, sem ninguém nem perceber o que está acontecendo. E está tudo certo também, entendeu? Isso vai da verdade de cada um, da realidade de cada um. E a gente, querendo ou não, a gente traz essa consciência. E isso
fala muito mais alto dentro da gente, quando a gente consegue, expressa isso dentro dessa energia que a gente está, e a sua consciência já te chama para olhar para tudo isso, já te chama para dentro, para você buscar aonde está essa desarmonia, entendeu? Então, assim, é a gente ter coragem, tanto para assumir o positivo, quanto para assumir o negativo, porque é sobre a gente mesmo, é sobre o que a gente traz, é sobre o que a gente impressa na nossa própria vida. É legal criar o hábito de perguntar sempre o que a gente está sentindo, para a gente se conhecer. O que eu estou sentindo? O que eu estou sentindo em relação ao nosso dia a dia, o que acontece na nossa vida? Por quê? Porque o universo, Deus, né, é sábio. E na sua sabedoria, né, ele nos criou de uma forma que a gente precisa se policiar e vigiar sempre. Então, assim, tem coisas que é fácil da gente perceber. Como, por exemplo, já prestaram atenção que o não existe? Né? Energeticamente, o não existe, porque a gente não pode falar assim, eu não estou vendo um copo d'água se você está enxergando o copo d'água. Tem uma situação que a gente pode falar assim, não pense na cor vermelha. Não tem como não pensar, você já pensou. E se você fala que você não pensou, você está se enganando, se enganando. Porque o nosso cérebro, né, a nossa mente, ela funciona dessa maneira. Não tem como ser diferente. E o que isso significa na nossa vida prática? Que nós projetamos para fora o que nós temos dentro. Então, muitas vezes, a gente não querer enxergar algo que a gente tem, a gente está se sabotando. A gente está deixando de crescer, a gente está deixando de evoluir por não ter coragem de encarar os nossos monstrinhos, que a gente fala. Não ter coragem de encarar o que a gente precisa transformar. Então, muitas das vezes, sabe aquela história assim, que a gente fala algo para alguém, a gente fala algo que muitas vezes é desagradável, e a gente fala assim, desculpa, foi brincadeira? Isso é uma maneira de aliviar o que a pessoa está sentindo, energeticamente falando. E a consciência nossa, ela dá um jeito de emanar isso. De alguma forma, a gente vai manifestar o que nós sentimos. Né? O que nós sentimos, a energia que a gente vibra. Então, por exemplo, assim, muitas vezes a gente fala que não gosta de algo, não gosta de um posicionamento das pessoas, ou de uma opinião. Quando a gente fala que a gente não gosta, é justamente aquilo que a gente tem dentro de nós, né, da nossa consciência, que precisa ser trabalhado de alguma maneira. Nós precisamos, então, olhar e analisar aquela situação, o porquê que eu não gosto daquela opinião ou daquela atitude. Porque quando a gente faz isso, a gente está expressando um sentimento, uma energia. Né? E quando a gente analisa, a gente vai ver que a gente precisa transformar algo ali. Então, muitas das vezes, quando a gente critica alguém, quando a gente fala mal, né, detona, por exemplo, político, né, as pessoas que estão na rede social, assim, que aparece mais publicamente, quando a gente faz isso, pode olhar para dentro de você que você tem problemas a resolver. E é aí que mostra a nossa coragem. Só que essa transformação é bom para nós, porque entra tudo nesse conhecimento que nós estamos trazendo. O que você está emanando quando você fala mal de um político? É aquela energia que você está emanando que você tem dentro de você. E aí a gente vem e fala de novo, por que a gente deve amar o próximo? Porque quando a gente ama o próximo, é essa energia que tem dentro da gente. Então você está emanando esse amor. Mas a pessoa fez uma atitude lá que não é legal.
o problema é dela, o problema é da pessoa. Então, a gente traz tudo isso, ó, que tudo vai se ligando uma coisa na outra. Tudo vai se ligando uma coisa na outra. Então, essas brincadeiras que a gente fala, foi brincadeira, desculpa. Se você olhar para dentro, você tem que resolver muita coisa. Né? Essas afirmações que a gente fala, que é cabeça dura, que a gente é bobo, que a gente é burro, que isso não é para mim, eu não sou merecedor. Isso tudo você está emanando uma energia que está criando a tua realidade. Inconsciente, consciente, acreditando, não acreditando. Então, muitas das vezes as pessoas, né, elas falam uma coisa que elas não querem, mas aquilo é tão enraizado, tão profundo nelas, que elas manifestam aquilo na vida delas. Eu não quero ficar doente. Daqui a pouco a pessoa está doente, está resfriado, está com isso, está com aquilo. Por quê? Porque é isso que a gente fala. A energia. Energia, ela cria a realidade nossa. Então, quando a gente fala assim de ser positivo, é justamente isso. A gente declarar afirmações positivas. Entra lá, eu sou próspero. Isso é legal. Né? Eu sou saudável. Você está começando a movimentar essa energia. Mesmo que no momento a gente esteja passando por algum momento difícil. Por exemplo, a pessoa está doente. Ela tem que afirmar que ela é saudável e começar a acreditar naquilo. E começar a sentir que ela é saudável. Aí a energia nossa começa a mudar. Começa a mudar de uma energia doente para uma energia saudável. Mas, de novo, falar, pensar, mas o mais forte é o sentir. E as coisas mudam quando a gente sente, porque aí vem da nossa alma, né? Vem do nosso espírito. Pode ver, quando as pessoas falam muitas vezes sem sentir, falam numa brincadeira, aquilo é tão forte que ela nem percebe. Porque vem do que ela acredita, vem do que ela vibra. Né? E muitas das vezes, o que a gente faz? A gente fala de algo que a gente não gosta, vendo no outro, mas que muitas vezes a gente não gosta na gente. Né? Só que a gente fala, não percebe, não fica uma coisa consciente e toca o barco. Daqui a pouco a gente está repetindo aquilo de novo. E o que é essa repetição? Né? É a nossa consciência tentando mostrar para a gente mesmo o que é que a gente precisa mudar, o que é que a gente precisa transformar. Porque é aquela história, né? A gente dá o que a gente tem. Tem gente que muitas vezes não gosta do que está dando. E aí esconde, né? Mascara, guarda para ela e tenta parecer algo que não é. Mas a energia, ela não mente. E por que a energia não mente? Porque é só quando a gente percebe, né, quando manifesta e a nossa consciência fala, nossa, eu preciso mudar isso aqui. É por isso que funciona dessa maneira. Porque se nós não perceber o que precisa mudar, como é que nós vamos mudar? Algo inconsciente que nunca se apresenta. Então Deus é tão sábio, né, que ele faz com que a nossa energia se apresente de alguma maneira. Se for boa, legal, vamos fazer mais. Mas se não for muito boa, é preciso que a gente olhe e transforme. Né? Faz aquela limpeza que a gente fala. Essa limpeza que a gente fala é limpeza energética. Né? Então, quando a gente fala assim, troca seus pensamentos, troca. Por quê? Porque se você está pensando errado, é porque você sente errado. Então, vem pensamento só negativo, mas que coisa. Então, olha seus pensamentos, troca por um positivo. Mas você tem que ir mais além. O que você sente? Se você estiver sentindo uma energia negativa, a tendência de você atrair, né, mais dessa energia que vai transformar em pensamentos negativos é maior. Que entra lá a lei que a gente já falou, né? Semelhante atrai semelhante. Então, assim, é a gente ter coragem, né, Rafa, de assumir
desde os nossos pensamentos, as coisas que a gente pronuncia, as coisas que a gente sente. Diante disso, e mesmo consciente, inconsciente, a gente olhar. Mais do que ter coragem, é olhar para isso tudo e ter o poder de transformar, o poder de você melhorar isso e buscar um entendimento do porquê. E as coisas vão estar sempre trazendo algo, as coisas vão estar sempre se apresentando de alguma forma para a gente olhar, para a gente perceber, para a gente sentir o que é real, o que não é, o que realmente aquilo bate com essa energia que muitas vezes a gente traz e que muitas vezes a gente não consegue entender direito até a consciência começar a te puxar para tudo isso e você se perceber dentro dessas situações todas. Então, assim, a gente acreditar, sim, que somos seres inteiros, temos, sim, um lado positivo, confortável, que nos deixam sempre, né, de uma forma mais à vontade, mas a gente também, como seres inteiros, temos também os nossos contras, e esses contras, na maioria das vezes, são coisas que a gente pode resolver, são coisas que a gente pode mexer, são coisas que só através desse olhar e da coragem de olhar para isso é que elas vão ser transformadas. Então, assim, a gente buscar essa realidade, a nossa realidade, o porquê dessa energia, dessa forma, forma pensamento, né? De como sentimos isso, olhar para dentro, olhar para fora, perceber tudo o que acontece em nosso entorno, volta para dentro, se questiona e sente a realidade disso tudo. Porque é fundamental. Porque coragem de ser bom, coragem de ser positivo, todo mundo tem. A gente só precisa ter coragem de olhar para aqueles pontos que a gente tem de negativo, mas que são os transformadores. Porque ninguém aprende nada no conforto, ninguém aprende nada com aquilo que já é conhecido, com aquilo que te deixa estabilizado. As transformações da nossa vida é sempre naqueles obstáculos, naqueles detalhes que mexem de alguma forma com a nossa vida, que mexem com as situações que muitas vezes a gente olha e vê dificuldade, a gente vê, nossa, não vou conseguir, não vou. Mas é ali, é nesses lugarzinhos que estão a transformação. É ali que está o ponto-chave para tudo que a gente precisa como transformação e crescimento, evolução. Então, assim, a gente aceitar isso que a gente tem, né, positivo, negativo, e mexer, transformar. E não é feio, não é ruim você olhar para todas as dificuldades que são os pontos que te faz crescer. São as realidades da nossa vida, da vida de todos, energeticamente, seja como for. Mas são pontos que a gente precisa mexer para mudar. Porque todo ponto de dificuldade é um ponto de crescimento. Todo ponto que você
você vê uma barreira que você não consegue, que você tem dificuldade, é ali que está o passo maior que a gente pode dar. E a gente acreditar que a gente sempre pode mexer nessas coisas. Quando a gente para olhar para dentro, se percebe dentro desses movimentos que muitas vezes a gente joga contra a gente mesmo, né? Porque o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Muitas vezes é mais fácil você olhar para fora e dizer que a culpa é dos outros, a culpa é desse, a culpa é daquele, mas não. Somos nós mesmos que dificultamos a nossa própria vida quando a gente não quer olhar para o que a gente precisa olhar para as nossas próprias verdades, olhar para aquelas coisas que a gente julga que não tem, mas que são coisas que estão ali e são muito enraizadas. Mas é gostoso quando você olha isso e fala, não, é difícil, vou ter uma dificuldade, vou. Mas quando você entende, você tem consciência que são nesses momentos, nesses locais, nessas situações, que você pode dar o grande salto, a grande transformação, tudo muda. É a gente se perceber dentro disso tudo. É olhar para a gente mesmo. Isso ressoa comigo? Qual é a verdade dentro de mim, dentro dessa situação toda? Quando a gente fala assim que a gente atrai, né, as coisas, isso é muito verdade. Por quê? Porque nós precisamos vivenciar o que nós temos na nossa consciência. E se a gente está vivenciando algo que a gente não gosta, nós precisamos olhar para a nossa consciência e mudar. Ah, mas como é que a gente pode fazer isso? Por exemplo, assim, uma coisa que é bem, né? Por exemplo, casamento. O que a gente vê, assim, existe muita crença sobre casamento. Você conversa com 10 pessoas casadas, 9 fala que é uma porcaria. Por quê? Porque a experiência dele não está sendo legal. Só que a experiência dele é o que ele tem na consciência, ele pensa daquele jeito. E ele vai trocar de parceiro, vai casar 5 vezes e vai ser igual. Isso é a mesma coisa. Se ele não mudar a consciência dele. O que é mudar a consciência? Mudar o jeito de ver o casamento. Tem pessoas que, né, a gente vê, né, pessoas vão casar, agora pronto, acabou a minha vida, me enforquei, me lacei, todas essas crenças, e aí a pessoa não consegue viver uma vida de casado, vamos dizer assim, alegre, feliz. Por quê? Porque já está pensando no negativo, só que vai vivenciar aquilo porque é o que tem na consciência. Entrou errado, né? E aí, assim, a consciência está projetando o que ele já pensava, não é que ele pensa depois que casou, ele já pensava bem antes, porque já atraiu aquilo. E isso é em tudo. É em questão financeira, é em questão de amizade, é coisas que acontecem no dia a dia. Então, as coisas vão acontecendo na nossa vida do dia a dia, a gente está atraindo aquilo? Sim, o tempo inteiro. A consciência está nos mostrando, ó, isso aqui que você tem na sua consciência, você quer mudar ou não? Então, se a pessoa quer ser alegre e feliz, ela tem que colocar isso na consciência dela e tirar tudo que é contrário a ser feliz e a ser alegre. Só que a gente consegue fazer em todas as nossas áreas, em todas. O que a gente pensa de pai e mãe, o que a gente pensa sobre família, o que a gente pensa sobre política, sobre trabalhar. Então, tudo isso dá problema. Se a gente pensar de forma... dá problema. Vamos falar assim. Porque o que uns enxergam como problema, a gente já vem trazendo isso, a gente enxerga como desafio de crescimento. Como é que a gente vai crescer
se a gente já chegou num ponto, né, e não tem mais nada de dificuldade no sentido de aprendizado. Então, todo aprendizado novo vai trazer o seu desafio. Mas às vezes as pessoas elaboram algo grandioso. Mas não, a gente aprende, é nos mínimos detalhes também. Muitas vezes esses desafios, né, Rafa, é só para a gente olhar para a gente mesmo, para a gente ter entendimento de nós mesmos. Às vezes a gente mudar um hábito é tão complicado, a gente mudar um simples hábito do dia a dia. E aquilo faz uma diferença grande na nossa vida. Então é para ver que é nos detalhes pequenos que a gente evolui também. Porque como a gente já trouxe ali, a gente é um todo. A gente é um todo. Tanto é que a gente fala que não pode esquecer da questão espiritual. Querendo ou não querendo, a gente é espiritual. Então quando a gente esquece a questão espiritual, fica faltando algo para a gente crescer. É assim que funciona. Muitas vezes a gente já teve muitas conversas, né, Rafa, lá no começo, de situações que às vezes a gente trocava ideia, trocava experiências, e da gente falar de situações, de coisas que a gente tinha dificuldade. Às vezes eu falava de alguma coisa e falava, nossa, mas isso é tão, né? E às vezes você falava de alguma coisa que para mim era tão simples, mas para você já tinha um outro significado, a mesma coisa era para mim. Às vezes para mim tinha uma coisinha que era simples de tudo, na sua visão, e a gente sempre teve muito isso, essa troca dessas experiências, e a gente pode perceber dentro disso que às vezes para um não é nada aquilo, mas para outro é um bloqueio imenso, né? Então, assim, é a gente criar essas habilidades de olhar para a gente mesmo e saber que aquilo ali é a gente que dá o tamanho para aquilo, é a gente que faz aquilo ficar grande demais, muitas vezes maior do que é, né? E a gente acaba, por si só, criando um monstro que, na verdade, nem é, né? Mas que a nossa mente, a nossa forma de pensar, traz essa realidade para a gente. E quando a gente fala nessas situações, a gente ter coragem de encarar, é a gente perceber dentro disso que a gente pode superar. Porque tudo que aparece para a gente, se não fosse para a gente superar, Deus não daria para a gente, não colocaria, né, como um ponto para a gente olhar, uma situação para a gente ultrapassar. Então, assim, é a gente ter essa coragem, e o mais importante, né, é a gente não mascarar isso com a gente mesmo. Tem ali a situação, é real, eu preciso olhar para ela. Não é boa, não é confortável, mas é ali que eu vou mostrar onde eu me supero, onde eu posso me transformar, onde eu posso crescer, onde eu posso evoluir, onde eu posso colocar a minha positividade à frente do que eu estou vendo, do que eu estou sentindo. E é ali que a gente consegue se ver, ali que a gente consegue olhar para a gente com verdade, com sinceridade e transformar isso. Então, são pontos cruciais, sim, mas de grande mudanças, de grande transformação. Sendo simples, sendo pequeno, sendo grande, o tamanho, muitas vezes é o nosso medo, né, Rafa? É o nosso receio de olhar para isso que deixa essas situações grandes ou pequenas, né? Quer ver como é que a gente funciona, né? Porque a gente vai dando vários exemplos, mas o funcionamento é o mesmo. Por exemplo, tem pessoas, né, que chove, olha o clima. Quando chove, reclama. Ai, porque tá chovendo, porque isso, que aquilo. Quando faz frio, reclama, porque tá frio, porque isso, porque não sei o quê.
Quando faz sol, tá calor, reclama do sol e do calor. Ou seja, nunca tá bom nada. E aí a Nunca tá gente, satisfeito, e né? aí a gente, exatamente, aí a gente entra com a pergunta: onde é que está o problema? No clima ou na pessoa? Então, isso é que nós temos que tomar consciência. Já o outro pensa diferente, né? Já agradece a chuva, já agradece o sol, curte a natureza de uma forma diferente. É uma outra visão. Mas o que a gente quer trazer com isso? Né? As pessoas têm pensamentos diferentes, sim, mas nós não devemos externar as coisas, porque no fundo o problema está dentro de nós. Né? Quer ver da confusão, por exemplo, respeito. O que é respeito? Você pergunta para uma pessoa o que é respeito, ela vai te falar uma coisa. Se você pergunta para outra, já vai falar que é outra coisa. Ó, eu já ouvi bastante coisa assim. Ah, quando a pessoa não olha dentro do olho é porque faltou com respeito. Tem gente que fala assim. Aí outro já explica o seguinte: ah, quando a pessoa tem respeito, ela olha para baixo. Está vendo? São pontos de vista diferentes de pessoas que aprenderam situações diferentes. E quem está certo e quem está errado? Na verdade, respeito é uma energia. Agora, como é que a gente manifesta isso? Né? Pois é, como que a gente manifesta isso? Aí que está a questão. Ó, né? Então, veja, a gente teve que, no caso assim, a gente aprende que alguém, né, algumas pessoas, é olhar no olho, é um respeito formidável. Outros têm que abaixar a cabeça, mostra respeito. O outro aperta a mão, fraco, forte, e mostra respeito. Cada um aprendeu de um jeito. Mas a questão que a gente traz aqui é o seguinte: não está no outro o problema. Está em nós. Está dentro da gente. Agora, se a pessoa é esperta, ela aprende todos os jeitos possíveis e chega à conclusão que respeito é uma energia, né, que a gente vibra. Como que a gente manifesta isso? É a mesma coisa com o amor. Né? Existe um conhecimento que fala da linguagem do amor. Tem gente, né, que para ela materializar o amor, né, para manifestar o amor, é receber, né? É ganhar coisas. Ah, quando a pessoa me presenteia, tá me mostrando amor. Tem pessoas que ela gosta de ser elogiada. Nossa, quando o fulano me elogia, é que ele me ama. Então você veja que, né, tem linguagens para as coisas que nós aprendemos, mas o que é o certo, o que é o errado? Na verdade, não tem. Né? E quando a gente fala assim, né, quando a gente fala assim, e o que é o amor? O amor é uma vibração que quando você sente e você emana aquele amor, qualquer coisa que você faz, vai a energia do amor. Né? Principalmente com criança, a gente vê muito isso, porque criança expressa mais, né? Aí você não... chegou um aniversário, chegou o Natal, você não dá presente, fulano não me ama. Não ganhei presente, fulano não me ama. Por quê? Porque na cabeça dela criou-se, né, uma situação em que quando ela ganha presente, é uma questão que a pessoa está comprovando o seu amor. Né? Mas quando a gente fala do amor de Deus, né, o fato de você olhar, você emana amor. O fato de você dar um copo d'água, você está emanando amor. O fato de você dar um conselho mais puxado, um puxão de orelha, né? Às vezes a pessoa precisa de um puxão de orelha, vai com amor. Então o que a gente traz aqui é o seguinte: nós começar a olhar para nós, o que nós pensamos das coisas, o que nós aprendemos de todas as situações. E se aquilo, até onde vai? Né? Até onde aquilo vai? A gente vê muito dessas coisas. Ah, prova seu amor para mim. Você tem que me dar uma casa, você tem que me dar um carro. Será que é assim mesmo que funciona? Né? Então, quando a gente traz esses esclarecimentos, é para a gente olhar para dentro. Tá com problema, tá com dificuldade? Olha para dentro. Legal ouvir conselho dos outros, conhecimento
vem dos outros, porque nós estamos aqui para trocar, para ajudar, né? É uma troca o tempo inteiro. A pessoa que está ensinando, ao mesmo tempo ela está aprendendo. É uma troca o tempo inteiro. Só que o que a gente faz com o conhecimento que vem de fora? A gente leva para o nosso interior e vê se aquilo faz sentido. Porque daí entra aquilo que a gente falou, né? Muitas vezes faz sentido para o outro, mas para mim não faz sentido nenhum. Então eu vou fazer o que a outra pessoa faz? Não vou. Né? É o que muita coisa que tem na internet, né? 5 passos para o sucesso. 7 passos para ficar rico. 7 não sei o que lá, sei lá. Né? Então são coisas fáceis, mas que no universo não é assim que funciona. Por quê? O que funciona no universo? É o que a gente precisa resolver intimamente com a gente mesmo. Né? Muitas das vezes a gente quer algo, que esse algo precisa de uma transformação interna e a gente não está fazendo. A gente não está fazendo. Né? Muitas vezes as pessoas fazem as coisas lá fora e querem ensinar alguma coisa, mas aquilo não é pra gente. Porque o que a gente precisa é uma mudança interna. É uma transformação da nossa energia. Né? Então, como a gente fala aqui, a gente traz conhecimento, a gente fala de Deus, porque para nós faz muito sentido. Por quê? Porque a gente vivencia isso. Nós não vamos falar coisas que a gente não está vivenciando. Então, muitas vezes a gente fala de Deus, como a gente sente, como a gente vê as coisas, e para muitas pessoas não faz sentido. Por quê? Porque ainda não vivenciaram ou não experimentaram ainda. Experimentaram outra coisa, vivenciaram outra situação, e está tudo bem. Mas aí o que a gente está trazendo aqui é que não pode haver esse conflito de fulano está errado. Fulano está não sei o quê. Por quê? Né? Porque cada um tem a sua experiência. Cada um tem seu caminho, né? Formas Exatamente. de caminhar são diversas, inúmeras, né? Agora o caminho é individual, é para cada um. Olha só, muitas vezes a gente conversa com as pessoas e elas trazem assim, por exemplo, a gente fala de Deus, a gente acredita em Deus. Tem gente que não acredita em Deus, mas acredita na fonte criadora. E se você for trocar uma ideia sobre isso, dá um conflito muito grande. Né? Porque, é meu Deus, e outro, não, é fonte criadora, eu não acredito em Deus. E aí que a gente fala o quê? Qual que é a realidade? Né? E aí, quando a gente expande a nossa consciência e começa a entender que fonte criadora, Deus é a mesma coisa, tudo resolvido. Né? Mas a pessoa acredita numa fonte criadora, né, que não condiz muito com Deus que o humano criou, e está tudo bem. Só que no frigir dos ovos, né, na última realidade, fonte criadora e Deus é uma energia mesma, é a mesma energia, é uma coisa só. Mas para quem já vivenciou isso, já entendeu. Agora, olha o poder que isso tem, né? Poder em que sentido? A gente já não briga mais, a gente já não entra mais em conflito, a gente ganha uma paz enorme, porque a gente sabe que mesmo em outras palavras, mesmo em outras explicações, a pessoa está falando da mesma energia, com nome diferente, com situações diferentes, que é muitas vezes que a gente prega aqui. Às vezes a religião vai até uma altura, né? E aí dá muita briga. Mas quem já entendeu e passou daquela altura da religião, já não existe mais religião, né? Que é o que a gente fala, já é a espiritualidade já. Porque a espiritualidade, ela abarca todas as religiões. Todas. Todas, todas, todas. Quando você faz isso, você entende que todas as religiões falam da mesma coisa. Uma linguagem diferente, em situações diferentes, com nomes diferentes. Né? Percorre caminhos diferentes, mas a chegada é sempre no mesmo lugar. Então, quando a gente... Por que está sendo trazido isso? Para acabar as brigas, para acabar os conflitos. Né? Só porque
a igreja evangélica tem uma visão diferente da igreja católica, eles não estão falando da mesma coisa? Muito pelo contrário, eles estão falando da mesma coisa. Né? A outra religião, a Umbanda, o Espiritismo, fala da mesma coisa, só com uma linguagem diferente. E aí, quando você entende tudo esse bolo, acabou a briga, porque você sabe que quando o umbandista vai falar sobre a religião dele, você começa a entender que o que ele fala lá, em outra linguagem, o católico também fala, em outra linguagem o evangélico também fala, o espiritismo também fala, tudo a mesma coisa, aí você entende tudo, que vai chegar numa coisa só. É o único Deus, né? É uma coisa só. Então acaba as encrencas, acaba os conflitos. Conflito é criado pelo homem, né, Rafa? É o homem que cria as situações, separações e tudo mais. Que é o que a gente fala. Cria-se um Deus particular para cada um. Por que muitas vezes... às vezes dá um... Por exemplo, né, família, né, principalmente casal. Por que dá briga em casal? Porque as pessoas sentem amor, mas no manifestar o amor, cada um pensa diferente. Né? E se a gente aprendesse todas as linguagens do amor? Acabou o conflito. Acabou o problema. Porque a pessoa sabe, se um está recebendo um presente, é uma forma de amor. Se o outro está dando atenção, é uma forma de amor. Né? O respeito. O respeito é apertar a mão e olhar nos olhos. É uma forma de respeito. Mas o outro aprendeu que respeitar é baixar a cabeça. É uma forma de respeito também. Mas tá tudo isso... certo. Pois é. E aí se a gente aprende que o respeito vai muito além disso, acabou os problemas. E se a gente entender, aceitar, vivenciar que o amor, ele abrange tudo isso, acabou os conflitos. Fulano não me ama porque não me presenteou, fulano não me ama porque não me dá atenção. Mas o que a pessoa aprendeu às vezes ela não tem essa sabedoria. E as pessoas brigam por causa disso. Né? Porque elas ficam num nível muito rasteiro do amor, do respeito, da compreensão. E é isso que a espiritualidade está trazendo agora. Essa expansão das coisas dentro da religião, dentro da política, né? Dentro da família. Vai haver essa expansão de um jeito ou de outro, porque as pessoas vão manifestar o que elas têm. A gente está falando isso há bastante tempo e vai cada vez ficar mais forte. Muitas vezes a gente vai olhar, nossa, mas será revelado, né, Rafa? Às vezes as pessoas vão até se assustar. Nossa, fulano fez aquilo, mas ele era de uma forma tão quieta, ele era tão sereno, tão calmo. Pois é, mas ele escondia algo dentro dele, muito bem, escondido, que se revelou. Manifesta, né? Manifesta. Mas por que manifestou? Porque ele não trabalhou, né? Ele não resolveu o problema dele, ele ficou guardando, que chegou uma hora que manifestou. E manifestou para ele enxergar que ele precisa mudar. Agora, a duras penas, né? As duras penas. Porque se a pessoa faz uma bobagem, vai preso, causa um prejuízo, vai dar trabalho, se machuca, causa um acidente. E aí? Para que todo esse sofrimento? Para enxergar que precisa mudar. E a consciência nossa, ela dá alerta há muito tempo. Né? É um pouquinho aqui, é um pouquinho ali. É sutil a coisa. É sutil. Como a gente fala, o amor, ele faz as coisas na sutileza. Né? Só que a pessoa vai negando o amor, né? Vai escondendo aquilo até chegar a um ponto que não tem como esconder mais. Aí manifesta. Né? Que é a catarse que a gente já falou. Né? Então você veja que... Fica tudo parecendo uma dinamite, né, Rafa? Né? Por mais que às vezes a gente comenta aqui que a gente quer trazer algo diferente, mas só que uma coisa está ligada à outra. A gente fala de um assunto, mas vai linkando, e chega sempre uma ligada à outra. É pensamento, é sentimento, é mudar as emoções, é catarse para cá, é catarse para lá. Porque enquanto nós não mudar, vai ser falado, vai ser trazido. Né? Se a gente não muda a nossa
nossa vibração, como é que a gente vai querer algo novo? Porque a gente não vai suportar, a gente não está preparado para algo além. Né? Porque você acha que Deus, o universo, não quer que a gente evolua? O que é evoluir? Vai trazer algo novo para a gente aprender. Agora, como é que vai trazer algo espetacular, né? Que vai revolucionar, transformar a humanidade, se a gente não ama o nosso vizinho? Porque aí acontece aquela situação, né? Tudo é conhecimento, tudo é trazido. Então, veja, hoje a gente tem celular, né, computador, uns carros melhores, tal. É conforto para nós. Mas isso tudo veio da onde? Veio de tecnologia, conhecimento, né, lá de trás. Então, chegou um momento que a humanidade era a cavalo, a pé, não tinha rua, não tinha estrada, não tinha tecnologia, não tinha nada. Né? Aí descobriram, né, o átomo lá. Falei, nossa, dá pra gente fazer muitas coisas. Mas como a gente não ama o próximo, o que foi feito? Bomba. Né? Agora, se imagina se traz algo mais forte que a bomba atômica, porque no universo tem. Tem coisas que a gente nem sequer consegue imaginar. Né? Quando a gente estuda, né, a gente não consegue imaginar de tão poderoso que tem no universo. Agora, como é que a gente vai descobrir essas coisas se a gente vai fazer armas para destruir o nosso irmão? Para destruir o nosso próprio planeta. Né? Porque uma bomba atômica deixa o planeta inabitável. Então, enquanto nós não mudar a nossa consciência, nós vamos ficar batendo na mesma tecla, infelizmente. Né? Controlar as emoções, trocar os pensamentos, mudar as nossas atitudes, transformar as nossas energias, aprender a amar o próximo. E vai sendo falado isso de várias maneiras, de várias formas, até as pessoas mudarem. Até a humanidade tomar consciência do mundo espiritual. Né? Porque entra naquela história de novo. Ah, mas eu não acredito. Você não acredita, então você não vivenciou. Né? E outra, você não vai vivenciar, porque você não acredita. Porque a gente acredita primeiro e vivencia depois. Essa é a regra do universo. Porque entra a questão do pensamento. Você pensa, você cria sua realidade, aí você vivencia ela. Vou entrar lá, o que a gente falou já hoje. Tem pessoas que conversam com a gente e falam assim, nossa, eu vivenciei a minha vida, tudo que eu pensei. Né? Eu queria ter uma vida assim, assim, assado, realizar tal sonho, e conseguiu. Por que um consegue e o outro não? Então, aí tem muita coisa para a gente desenrolar. Porque a gente pensa antes e vivencia depois. Agora, se você não acredita que você é capaz de realizar teu sonho, você acredita, você quer uma família, mas sente outra, né? Tem pessoas que pensam, a mulher não presta, o homem não presta. Você vai vivenciar isso aí. Você só vai pegar a curva de rio, como diz o outro. E você vai trocar aquela curva de rio e vai pegar outra. Porque é a tua consciência te mostrando que você tem que trocar esse pensamento. Né? O universo, ele é sábio. Não adianta. É como se o universo... gente que a gente busca, né? Exatamente. Eu ia falar em outras palavras. Tipo, se o universo pergunta você, o que você quer? É o que você... Só que é o que você sente. Né? Muitas vezes as pessoas assim, eu quero ser rico. Eu quero uma vida confortável. Mas não quer pagar o preço. O preço. Né? Tem que trabalhar, tem que estudar, tem que fazer coisas que é desconfortável, não está afim. E aí, como é que o universo vai te dar o que você quer? Né? Mas é aquela história lá. Eu quero uma família. Quero que a minha família seja... Né? E descreve a família lá perfeita. Mas aí, no seu íntimo, seja crenças enraizadas dos outros, né? Seja pensamentos dos outros, aí sente que família dá trabalho, que família
como é que é? Casou, fica infeliz, teve filho, só dá trabalho, filho, só dá dor de cabeça. É isso que você vai vivenciar. Então, enquanto você não trocar isso, a espiritualidade, né, ela traz uns conhecimentos que faz a gente refletir. Então, antes da gente casar ou ter filhos, a gente devia de mudar a nossa energia. Porque você vai atrair, né, a criança, o bebê, da tua energia. Né? Aí, eu não quero ter filho problemático. Ou não aí que não existe, né? Aí eu não quero ter filho problemático, eu não quero ter filho doente, que não sei o quê. Aí vem com síndrome não sei do que, vem com não sei o que, aí é um choque lá. Mas o que que é? É o universo mostrando que as pessoas têm que mudar. Né? E aí a gente já explicou aqui, mas né, não custa a gente falar de novo. Ah, mas e a criança que veio doente? O universo é sábio, do limão ele faz uma limonada. Né? Então ele pega lá, aquela situação, pô, vamos encaixar aqui que vai dar certo e todo mundo vai crescer, todo mundo vai evoluir. Então é assim que funciona. Agora, quer mudar? Não está gostando do que você está vivenciando? Olha para a tua consciência e veja o que você tem lá dentro e muda. Mas tem que sentir, né? Tem que sentir, senão não muda. A gente fala assim, a gente sabe quando a gente muda. Parece que sai um peso das costas da gente, assim, né? A gente fica mais leve. É o jeito que a gente pode falar. Mas a gente sabe quando... leveza para caminhar, né, Rafa? Parece que aquela situação fica tão pesada, né? Que às vezes vai ficando insuportável. Aí a gente muda. Nossa, aquilo fica suave, fica leve. O que aconteceu? Trocou a energia. Porque quando a gente fala de energia negativa, é uma energia pesada, é uma energia densa, que nós mesmos emanamos para o nosso próprio corpo, né? Para a nossa própria aura. Aquela energia pesada, densa. E quando a gente muda, troca para uma energia mais leve, mais suave, nossa, a gente sente aquilo. Por isso que a gente fala tanto, né? Aprender a sentir. Sentir. Então, eu pergunto, o que eu estou sentindo? Né? Quem nunca teve momentos, né, em situações que teve numa paz tão grande? Ou seja, é uma energia... né, quem já sentiu essa paz, é uma energia tão suave, tão leve, que parece que você flutua. Essa é a sensação. Né? Você já não tem problema, aquele momento, não vou dizer depois, mas aquele momento de paz é único. É tão bom que você não quer mais sair daquilo ali. E a gente começa a perceber, né, Rafa, situações, o quanto situações e coisas tão pequenas as pessoas se transformam em algo tão grande. E num obstáculo imenso e fica naquilo como se fosse o fim do mundo. E quando a gente percebe que as mudanças estão nessas transformação de coisas que a gente traz e a visão de como isso reverbera em nós, de como a gente passa a ver, de como a gente passa a enxergar as coisas, é maravilhoso. Então, assim, é ter essa percepção que muitas coisas que se julgam difíceis, dificuldades, ou coisas que atrapalham a sua evolução, que você acha que atrapalha, que você acha que vai te tirar daquilo que você já está acostumado, é o ponto que mais vai transformar, é o ponto que vai te levar para um nível diferente dentro daquilo que você busca. O medo sempre está ali alojado naquelas situações, naquele probleminha, né? O medo está ali e te impede. Mas quando você reage isso com coragem, você olha,
seja interno, seja externo, e você resolve, a coisa dá um... É como uma roda gigante, você vai lá em cima e você percebe que aquilo que está te impedindo de levantar de onde você estava, é você mesmo que cria. São pesos que a gente coloca que às vezes não tem. A gente olha de uma forma já com medo, né? Muitas vezes nem não consegue nem pensar na possibilidade de fazer algo. O medo já chega na frente. O medo já te impede de querer até mesmo agir ou reagir àquilo. Então, assim, é a gente olhar para dentro da gente, porque às vezes esses pesos não tem por que a gente colocar tanto valor, né? A gente valoriza muito as coisas que nos coloca para trás. A gente às vezes dá muito mais valor às coisas negativas do que em si mesmo as positivas, que são aquelas coisas que você já está acostumado, você vivencia sempre, você já tem um ritual, você já tem um ritmo, mas se algo te tira daquilo, para você já tem algo de errado, e esse algo de errado, muitas vezes é só um caminho novo, é só uma possibilidade nova, né? Uma forma diferente de você olhar, de você caminhar, e que pode te levar para caminhos que você realmente busca, que você realmente quer. E é muito interessante quando a gente começa a olhar para isso com outros olhos. E quando a gente trabalha isso na gente, a gente percebe que o quanto a gente mesmo dificulta o nosso trajeto na vida, nossa forma de caminhar pela vida, né? É não aceitar aquilo que a gente tem e muitas vezes o que a gente pode mudar. Quando a gente segue um fluxo, ou seja, a gente não para, o universo nos ajuda, né, a seguir mais leve as coisas. Por mais que apareça dificuldade, porque é crescimento, né, os desafios são crescimento. Mas quando a gente para e estagna, ele dá uma chacoalhada. Quer ver uma chacoalhada que ele deu geral? Pandemia. As pessoas acham, só olham pelo lado físico das coisas, beleza, mas foi uma chacoalhada global. Ou seja, as pessoas estavam muito acomodadas. Estavam muito acomodadas. Ah, mas acomodadas em que sentido? Cada um tem que olhar para dentro para entender. Né? Porque a gente não pode sair falando, é difícil de falar isso. Ah, a humanidade se acomodou. Não, é individual, mas é coletivo ao mesmo tempo. Ou seja, muitas pessoas acomodadas, cada um na sua acomodação, então veio, né? A pandemia deu uma chacoalhada. Quer ver outro exemplo interessante? A enchente do Rio Grande do Sul. É a mesma situação. O pessoal acomodou, deu uma chacoalhada. Né? Ah, mas e por que tem que ser lá? Aí, quando a gente começa... Aí é uma questão que a gente vai se aprofundando em energia, a gente vai entendendo. Quando a gente começa a estudar a espiritualidade, a gente entende tudo isso aí. Né? Se a gente for falar aqui, nós vamos longe. Mas é só para as pessoas entenderem isso. Olha para dentro e vê o que está acomodado, porque senão o universo vai dar uma chacoalhada na gente, né? No ser. Vai dar uma chacoalhada individual. Mas também, se muitas pessoas se acomodarem, dá uma chacoalhada coletiva. Seja global. Ah, mas o que as pessoas estão acomodadas, por exemplo? Não estão sentindo amor um pelo outro. Está faltando amor. Aí deu uma chacoalhada, né, essa pandemia. Aí as pessoas começaram a visitar familiar, começaram a ficar dentro de casa mais com a família. Aconteceu um monte de coisa que trouxe à tona de novo o amor. A enchente foi a mesma coisa. Né? Quantas
realizações, uns para aparecer, outros por amor, porque gostam, mas mexeu. Foi o suficiente? Talvez não, né? Porque as pessoas, muitas vezes ali que a gente viu, são interesseiras, se aproveitam da desgraça dos outros, né, para se aparecer. Então isso significa o que para o universo? A chacoalhada foi muito pouca. Porque a transformação nossa, o que é? É amar incondicionalmente. Se for para você se aparecer, o universo vai te mostrar. Mas vai lá e ajuda de coração, sem interesse nenhum. Então, quando a gente começa a entender tudo isso, e como é que a gente entende tudo isso? Expansão de consciência, vivenciar, né? Estudar as coisas e vivenciar, pôr em prática na nossa vida, pôr em prática dentro da nossa consciência. Né? Amar o próximo, comece amando você mesmo. Não é ter amor próprio, é se amar de verdade, é diferente. Amor próprio é egoísmo, né? É um egoísmo. Se ame. Você vê a diferença que é. Aí depois começa a amar a tua família, começa a amar. Já tá saindo da zona de conforto. Porque esse amor, a gente precisa trabalhar ele, desenvolver. É um sentimento, mas precisa desenvolver. Né? E sentir. Começar a sentir. Então, é isso que a gente faz. Se você começou a sentir amor por você, você já está em fluxo. Ou seja, o chacoalhão já não vai te pegar, porque você já está caminhando. Mas se tem alguma coisa que você está estagnado, é ali que vai pegar. Né? Então você não melhorou como filho, não melhorou como esposo, não se atualizou no trabalho, né? não cresceu, não melhorou. Ah, mas eu tenho que melhorar no quê? É difícil dizer, tem que olhar para dentro. Mas se você olhar para dentro, a sua consciência vai te dizer. Você precisa tratar melhor teus funcionários. Você precisa tratar melhor teus funcionários. Você precisa tratar melhor os seus colegas de trabalho. Você precisa tratar melhor, né, a sua família. Em algum aspecto está pegando. E se a gente, né? E se a gente não melhorar, vem o universo e mostra pra gente. Só que aí mostra do jeito forte, né? Por mais que, humanamente falando, a pandemia foi ruim, né? A enchente foi ruim, não é legal. Realmente não é legal. Ah, mas é castigo? Não, é a força do universo. É só isso. É uma força que aí a pessoa vê, né? Aí quando o universo entra forte, aí as pessoas enxergam. Mas não precisa disso. Né? Se a gente de livre, espontânea vontade, segue um fluxo de crescimento tranquilo. O que eu preciso mudar hoje? E ainda assim, dentro disso, né, Rafa, ainda tem gente que acredita que isso é castigo. Pois é. Aí a pergunta que a gente faz é a seguinte, né? Será que a pessoa, pensando que é castigo, ela vai mudar alguma coisa? Porque é justamente aquela afirmação que nós comentamos, né? Do exemplo seu, do cabeça dura. Atrás do cabeça dura tem muitas coisas enraizadas. E atrás do castigo, o que tem enraizado? Porque, de novo, é muito fácil falar, é castigo. Morreu o assunto. Né? E achar um culpado, castigo né? Pois é. Castigo de Deus. Pronto. Morreu o assunto. Não procura saber por que pensa que é castigo. Né? O que está enraizado junto ali que faz você enxergar que é um castigo? O conforto está em a culpa de Deus e tá tudo certo. Uhum. Né? Eu não preciso olhar para mim mudar. O porquê eu tô vendo essa situação dessa forma. Exatamente. Ou seja, né, eu não preciso mudar. Mas eu não penso assim. Inconscientemente a gente pensa. E energeticamente a gente emana isso. Então você veja como a gente tem que ir a fundo em nós mesmos, né? Temos que ir muito a fundo. Tem que ir na energia. Que a energia cria a realidade. A gente fala do pensamento, mas o que é o pensamento? O pensamento é a energia que a gente emana. Então, a gente tem que ir na causa energética das coisas. Pronto. Porque o físico é efeito.
Vamos lá, mais uma lá. Plantar. O que é o plantar que a gente tanto fala? É a causa energética das coisas. O que é o colher? É a colheita que você vai fazer. Se você está plantando conforto, né? Conforto no sentido de ficar sossegado ali na zona de conforto, você vai colher esse conforto. Só que de uma forma forte, né? Vai colher de uma forma forte, que vai mexer com vocês, precisa sair disso. Então, o que é a força do conforto? É uma tempestade que mexe com a gente. Mas qual que é a causa energética disso? O que nós estamos plantando? Né? O que nós estamos... Qual que é a nossa causa? O que a gente emana? Então, enquanto a gente não entender, não aprender que a gente precisa mudar a nossa vibração, a nossa frequência energética, nós vamos pedalar. E pedalar, e pedalar, e pedalar, até aprender. Só que a hora que a gente aprende, fica bom naquilo, nossa, aí a coisa muda de figura. Aí você já não sofre, aí você já não vê castigo, aí você aceita. Aí, em vez de você se tornar um problema para o universo, você se torna a solução para o universo. Porque o universo vai te usar, né, para resolver os problemas dos outros. E você vai aceitar de bom grado, porque ajudar os outros é muito bom. Que o que você ganha é muito bom. A leveza disso tudo é você fluindo, né, Rafa? Você se sente um pouco, assim, como parte, né? Um pouco não, a gente sente muito. Parte de um todo, o movimento é o mesmo. É como você olhar para uma planta, ver o vento entre ela, o movimento de tudo aquilo. É uma forma, assim, um pouco, vamos dizer, entre aspas, né, romântica de observação, mas a gente flui como a natureza, linda e bela, o tempo inteiro. No tempo certo, na hora certa, você aceita, você vê, você consegue perceber as coisas e sente que tudo tem o tempo, tudo tem o momento, tudo tem a hora. E é tudo certo, e é tudo perfeito como é. A gente começa a aceitar as coisas como são, sem forçar muita coisa. E dentro disso, olhar as pessoas, que é o mais importante hoje, que a gente fala, e é sobre o convívio, né? É você entender a consciência de cada um, por mais que às vezes te traga desconforto, você olha para aquilo e percebe que esse desconforto tem alguma coisa ali, e quando você acerta aquilo ali, você vê que está tudo normal, que está tudo bem. Mas por quê? Porque você tem coragem de olhar, e quando você tem coragem de olhar, você tem coragem de transformar. E quando a transformação vem, você ganha leveza dentro disso tudo. Você ganha um olhar diferente dentro disso tudo. E é perceber que tudo tem a ação de Deus o tempo inteiro, movimentando e trazendo, levando e se apresentando, colocando diante da gente coisas, situações, e nos serve. Ele nos dá coisas e ferramentas para a gente lidar com isso, movimentar isso, tanto interno como externamente, para a gente conseguir se encontrar dentro disso tudo. Quer ver uma coisa interessante? Por exemplo, como a gente olha as coisas, né? Aí você pega lá, você fala mal do corrupto, por exemplo. Mas você está entendendo que aquele momento é dele? Você está entendendo que aquela situação que ele está se colocando faz parte da consciência dele? Aí você fala mal dele. Aí é o seguinte, você está fazendo a sua parte? A pessoa que está falando mal do corrupto está fazendo a sua parte?
Ou em algum momento da sua vida você também é corrupto? Porque corrupto não é só na política, né? Então tem tudo isso. Você está fazendo sua parte? Se você está fazendo sua parte, você entendeu e expandiu, não é que você vai concordar com a corrupção, mas você vai aceitar. Por quê? Porque você sabe que é o momento dele. Ah, mas ele vai te prejudicar. Não vai. Porque você vai sair fora dessa bolha. É a mesma coisa que duas pessoas brigando. Se você pega duas pessoas brigando, se arrebentando no soco lá, você olhando de fora, o que você sente? Você consegue enxergar Deus dentro deles? O que você falou da observação? Você consegue enxergar Deus? Porque se você conseguir enxergar Deus dentro deles, é porque você também já alcançou uma intimidade com Deus dentro de você. Ah, mas Deus gosta de briga? Não é questão de gostar, é questão que você vai entender o seguinte, é a consciência de cada um. Eles gostam de brigar? Eles vão brigar. E deixa eles que briguem. É o momento deles, é o tempo deles. Lá na frente eles vão se entender. Vai ter consequências. Mas só que, olha o barato disso tudo. Olha que coisa maravilhosa disso tudo, quando você enxerga dessa maneira. Você não faz parte disso. Aquela briga não vai te afetar. A corrupção lá em cima não vai te afetar. Porque você está fora dessa bolha. Entende? Porque você está numa outra vibração, você está numa outra frequência. Você está fora disso tudo e enxergando isso tudo. Então, se você pegar por base isso, você coloca tudo na sua vida dessa maneira. Cada um tem seu momento, cada um tem a sua consciência, cada um vai mudar a hora que tiver que mudar. Você pode ajudar, ou estrovar, ou entrar na bolha e se prejudicar junto. Tanto faz. Porque é aquela história assim, a gente se questiona, por que eu moro aqui no Brasil? Se eu tivesse outra consciência, se eu tivesse que aprender alguma outra coisa, eu ia morar em outro lugar. Eu ia morar numa outra situação. Por que eu estou vivendo essa minha vida? Comece a se questionar isso, que as respostas vêm para você, e você vai ver que as coisas estão no seu devido lugar. Então quem gosta de briga vai brigar, quem gosta de discussão vai discutir. Tudo é o que tem que ser, né? No momento certo, na hora certa, todo entendimento chega. Igual a gente falou da religião. Você já entrou numa intimidade com Deus e Deus já te mostrou assim, olha, as religiões levam tudo para o mesmo caminho. Você não discute mais. Você vai ver o evangélico discutindo com o católico quem está certo e quem está errado, você vai olhar aquilo e vai falar assim, não vou fazer parte disso, eu só vou observar. Porque eu não faço mais parte daquilo. E no momento certo eles vão chegar numa conclusão deles. E eu não preciso fazer parte daquilo e aquilo não me prejudica mais. Não faço mais parte disso. Então olha que a gente pode sair fora de todo esse jogo aí fora. Mas e a gente entende, né, Rafa? Dentro disso tudo a gente já consegue perceber as situações de manipulação de tudo que está por aí, né? A gente consegue perceber isso, a gente sente isso. E quando a gente se conecta com Deus, isso fica mais claro. E a gente tem o entendimento que é com Ele, não é com mais ninguém. É a gente com Ele, sem interferência. Então, assim, a gente não se encaixa mais, às vezes, às vezes não, sempre, né? A gente não consegue mais se encaixar em certas situações onde há manipulação, onde você é levado a estar sendo marionete para poder as pessoas vivenciar o que precisam, o que querem vivenciar. A gente sai disso, porque a gente já entendeu que a gente tem uma conexão direta com o Criador, com Deus. E são situações que você precisa falar com Ele, não tem mais para onde você correr ou para onde você... porque isso vai resolver ou aquilo vai resolver, não.
é a fonte aonde eu vou, a fonte que eu bebo água. Entendeu? Eu aprendi a tomar água direto da fonte. E fica difícil para a gente, muitas vezes, a gente perceber tanta manipulação e tantas situações, e as pessoas, muitas vezes, em situações de cegueira, ou muitas vezes é como se estivesse numa redoma e não conseguisse sair daquilo. E quando a gente muitas vezes percebe, e em situações assim, você entende tanta coisa e você percebe tanta coisa. Você olha para dentro, você se vê, você olha para fora, você vê o outro. Então você consegue ter esse contraste e essas percepções de tudo que está acontecendo. E às vezes as pessoas, porque tem situações que não faz mais sentido para a gente. Não tem como. E quando a gente tem esse entendimento e a gente sai disso, a gente tem como que eu vou dizer, esse desprendimento de certas situações, que são coisas que a gente já não quer mais pra gente. A gente sabe qual o caminho que a gente tem que trilhar, onde a gente tem que ir. O que a gente procura. E às vezes essa busca incessante que às vezes a gente percebe e ao mesmo tempo a gente se desprende disso, porque a gente encontra uma forma direta de fazer o nosso caminho, a gente sabe onde a gente tem que ir, para a gente se torna dispensável certas coisas. Então a gente já não sente mais a necessidade de algumas situações. A nossa necessidade em alguns momentos é único e exclusivo. E esse único e exclusivo é o Criador. A gente vai direto nele, a gente sabe aonde a gente procurar. Não tem outro lugar. Não tem outras situações. Não são ambientes. A gente sabe que a gente é o ambiente dele. E a gente aprende a olhar para tudo isso, olhar para a gente mesmo, nessas dificuldades que a gente passa, e a gente sabe aonde a gente encontra abrigo dentro disso tudo. E a gente resolve, a gente consegue olhar para isso de maneira única. Somos nós, é um problema que eu tenho que resolver comigo. É algo que eu preciso buscar comigo. E quem me assiste, né? A gente tem esse sentimento e essa energia. E quando eu falo essa coragem que a gente tem, a gente sabe, passa a saber também que ele te deu essa transformação e é você que precisa mudar, você que precisa transformar. E é tudo entregue, né, Rafa? Tudo vem na nossa mão. Tudo é entregue para a gente de maneira leve, para você olhar. A gente é que tem medo, a gente falta coragem para a gente, que são as nossas crenças e essas situações que a gente mesmo coloca para a gente não caminhar. A gente se sabota o tempo inteiro. Aí quando
a gente cria essa coragem, quando você sabe que você está sendo assistida e quando você está sendo assistida por essa energia, você perde o medo, você cria coragem de expor o que você sente, o que você precisa mudar, que são essas transformações, porque são coisas necessárias. São pontos que ele dá para a gente evoluir, e a gente muda através disso. É onde está a nossa força, é onde está a nossa coragem de transformação. E a gente vai de encontro a isso. Então, assim, muitas vezes é só medo de como a gente é. É medo de como a gente se sente, é medo de como a gente para de olhar para a gente mesmo e perceber isso. E quando a coragem bate e você sabe que você está sendo assistida por essa energia, você vai, você transforma, você cria habilidade, você cria coragem de fazer o que você precisa fazer. E a mudança sempre não é problema, não é obstáculo, é transformação. A gente que dá esses nomes, a gente cria essas situações, né? Para a gente, vamos dizer assim, justificar o medo que a gente tem de sair do nosso próprio conforto. Porque quando a gente olha para dentro da gente, a gente é obrigada a sair do nosso conforto. A gente é obrigada a olhar para a gente e perceber os nossos erros. A gente olha para a gente e é obrigada a perceber tudo aquilo que a gente não quer, mas que faz parte da gente. E quando a gente passa a olhar para isso com coragem, é a porta aberta para a gente mudar e para a gente transformar tudo que a gente precisa. Olha só, Deus é justo, né? E a justiça é dele também. Ou seja, né, não cai nenhuma folha se ele não permitir. Então, tudo que acontece na nossa vida é porque Deus permite, né? Então, por exemplo, assim, a pessoa tem um carro, né? E por alguma razão o carro foi roubado. Se a pessoa não deve, né, não deveria passar por aquela situação, Deus vai dar a oportunidade de ela ter o carro de novo. Mas, como a gente falou, todo limão se faz uma limonada, às vezes Deus quer tirar aquela pessoa da zona de conforto. Então Deus usa todas as estratégias que ele tem, né? Mas a gente tem que ir além. Se você consegue ver Deus nessa situação que aconteceu com você, né, foi roubado, você vai querer entender o que está acontecendo, que você precisa mudar, que você precisa se transformar. E o que a gente vê muitas vezes por aí? As pessoas querem fazer justiça com as próprias mãos, que é o que a gente está trazendo aqui. Sai fora dessa bolha, né? Em vez de você pegar e agir impulsivamente, querer resolver as coisas com as próprias mãos, entenda o que está acontecendo. Pare, pense, reflita, porque se você não tiver que passar por aquela situação, você não vai passar. Deus não é injusto. Mas se você passou, olha para dentro, né, e se pergunta o que é que eu preciso aprender com essa situação que eu estou vivenciando. Né? Porque se não for uma coisa muito que você não precisa passar, mas Deus resolveu te tirar da zona de conforto, né, se você sair da zona de conforto, a oportunidade vai aparecer de novo para você crescer, evoluir, e a tua conquista pode ser maior ainda. Então Deus faz as coisas da maneira dele. Mas no final, a
a maneira que ele faz é a melhor que tem. Só que muitas vezes nós, seres humanos, não alcançamos. Não entendemos, né? A gente não alcança esse entendimento. Mas a gente não alcança por quê? Porque falta conexão com ele. Falta intimidade com ele. Se a gente começar a ter intimidade com ele, a gente começa a entender. Porque ele vai mostrar, ele vai explicar, ele vai mostrar o que está acontecendo. Né? Que nem aquela questão que você falou. As manipulações, eles começam a enxergar de longe. Por quê? Porque não é mais para você ser manipulado. Deus não quer mais isso para você. Chega, acabou. Você já saiu disso. Deus não quer que você entre nessa outra bolha aí que estão fazendo. Deus quer te tirar você fora da caixinha. A pergunta que fica é a seguinte, assim, para a gente refletir. Como é que você quer que Deus te tire das situações? Qual é o meio que você quer que Ele use? Porque Ele vai usar o meio que você entenda. Né? E se para tirar da zona de conforto precisa que alguém furte seu carro, roube seu carro, Ele vai deixar acontecer. Né? Que humanamente falando é um absurdo, mas espiritualmente faz muito sentido. Que Deus trabalha dessa maneira. Então, coisas acontecem na nossa vida que não faz muito sentido e a gente não consegue entender, mas Deus sabe o que está fazendo. Tudo é aprendizado, né? Deus sabe o que está fazendo. E se nós entrar em comunhão com Ele, entrar em intimidade com Ele, Ele vai explicar o que está acontecendo, que é uma maneira da gente se transformar. E a gente vai entender. E a gente vai aceitar. E a gente vai concordar com Ele. E se a gente não entende, vem outra coisinha ali para mexer, para movimentar tudo. Até entender. Até o entendimento chegar, né? Então é isso aí. Por mim, fechou. Para mim também. Então é isso. Então, é isso aí. Gente, espero que a gente tenha podido explicar um pouco, né, Rafa? E assim, foi mais uma busca, né, Rafa, dentro de uma reflexão, dentro de uma fala. E muito interessante. E é gostoso quando isso acontece, para a gente ter clareza da gente mesmo e de tudo mais que acontece em nosso entorno, para a gente ter a percepção, né, e sentir, porque não é na pele dos outros, é na minha pele que as coisas mudam. Não é eu olhando para a pele do outro, para o que acontece com o outro, é olhando o que acontece comigo. A transformação sempre tem muito mais para a gente mesmo do que para qualquer outra pessoa. Essa transformação tem que ser genuína para a gente. Então, assim, é a gente olhar para tudo isso e saber aonde eu me coloco dentro disso. O porquê isso me vem, o porquê isso eu afirmo, o porquê isso faz sentido, está fazendo sentido ainda manter isso. Né? Então, assim, é a gente ter coragem mesmo de olhar para essas situações e não ter vergonha, é a gente ter coragem. Não é a gente ter medo, é a gente ter coragem de admitir, olhar e dizer, não, eu falho aqui, eu falho ali, mas eu posso mudar. O poder de mudança está na minha mão. Né? Deus me dá o poder de transformar as coisas. E eu posso fazer isso da melhor forma possível. A gente se renovar e se transformar dentro daquilo e de todas as possibilidades que a gente tem. E que nos é dado o tempo inteiro. Então, assim, é a gente ser dono da gente mesmo e assumir o que a gente é, o que a gente traz e o que a gente leva, né?
assim, é agradecer. E refletir bastante tudo que a gente manifestar, a gente trazer para a consciência, fazer uma análise da gente mesmo. Isso faz muito bem, faz muito sentido, traz muita coisa boa. E um ponto de transformação gigantesco, quando a gente encara. Então é isso. E eu só tenho a agradecer. Fechou? É isso aí, gente. Então, uma boa noite, fiquem com Deus e até a próxima. Isso aí. Uma boa noite, fica com Deus, muita luz, muita paz e muito amor. Até a próxima. Até a próxima. Beijão. Tchau, tchau.